Graça e paz, irmãos. Deus esteja abençoando a sua vida, esteja abençoando a sua casa, a sua família, seu ambiente de trabalho, seus estudos. E nós vamos nesse momento estar meditando na palavra do Senhor em Romanos 4, do verso 18 até o verso 21. E a palavra do Senhor diz: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Pai amado, Deus eterno, Deus, ser louvado, ser engrandecido através da nossa vida, através, Deus, da Tua palavra, que ela é falada através de nós. Obrigada, Deus, por aqueles que estão ouvindo, por aqueles que estão sendo ministrados, que o Senhor possa estar usando esta palavra como um alimento neste dia e na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente vai tratar de um texto que é bem conhecido para aqueles que conhecem a história da Igreja do Senhor, para aqueles que conhecem a história do povo de Deus, né? O povo que foi iniciado a partir de Abraão, quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, para vir para uma terra que ele não sabia onde Deus o levaria, então mandou sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso ele fala para Abraão. Então Abraão ele obedece e ele vai com a sua esposa e ele vai obedecendo ao Senhor. E Deus começa a cumprir coisas na vida de Abraão que ele havia prometido. Ele havia dito para Abraão: e farei de ti o início de uma grande nação, e essa nação irá abençoar todas as nações da terra. Então, Deus ele faz essa promessa a Abraão lá em Gênesis. E aqui no texto de Romanos, o apóstolo ele vai trazer justamente esse fato da vida de Abraão muito importante, isso que Deus fez na vida dele e o fato da postura de Abraão diante de Deus. E ele vai falar que contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Primeiramente, ele obedeceu. Segundo, ele permaneceu crendo. Porque muitas das vezes o que acontece? As pessoas elas deixam Deus fazer metade da obra. E o que a gente deve se atentar aqui nesse texto é para a obra completa que foi feita na vida de Abraão, e por isso foi cumprido a promessa que Deus havia feito, de que através dele muitas nações seriam abençoadas. E para isso acontecer, houve um processo e houve um caminho a ser percorrido na vida de Abraão. Então, quando Abraão já havia saído da sua terra, já estava cumprindo, né, obedecendo a palavra do Senhor, Deus fez outra promessa a ele. E falou: vocês terão um filho, vocês terão uma descendência. E Abraão, ele creu, entendendo que Deus ele poderia cumprir aquilo porque ele era Deus, porque ele conhecia, ele confiava no Senhor. Antes do Isaac vir na vida do Abraão, o Abraão era um homem velho. A palavra de Deus que vai dizer que ele já era de quase 100 anos. E a sua esposa também já havia passado do seu período de fertilidade. Então, é para mostrar a grandeza do Senhor e a fidelidade do Senhor para com o seu povo, para com aqueles que o temem, que creem nele. Talvez se Abraão fosse um homem fértil e da mesma forma Sara, as pessoas talvez falassem: nossa, mas isso daí acontece com todo mundo, com todo ser humano, né? Apesar de muitas pessoas não terem essa fertilidade, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade, mas é natural do ser humano multiplicar-se. É natural no humano a reprodução. Então, Deus ele não só faz uma promessa, mas dessa promessa ele começa a demonstrar a sua grandeza, ele começa a mostrar o seu propósito divino. Então aqui não se trata só da promessa que foi feita a Abraão, mas de como ela foi realizada.
E muitas das vezes a gente está em meio a situações impossíveis, nós estamos em meio a situações que diante dos nossos olhos parece que não tem uma saída, parece que as coisas não vão acontecer conforme Deus havia nos dito, como Deus havia prometido. Então eu quero que você olhe de fora a vida de Abraão nesse momento e esse relato desse texto de Romanos 4, e você entenda que o que foi feito na vida de Abraão não foi feito como ele queria, não foi feito da forma como ele achava, embora Sara tivesse achado que ela não pudesse ter filho, então ela foi e deu a serva para Abraão, e aconteceu toda aquela situação da serva zombar dela e tal, e depois ela veio a gerar Isaac. Então às vezes a gente fica querendo dar o nosso jeito porque a gente acha que a situação é difícil demais. Nada é difícil demais para o Senhor, e se Deus ele estabeleceu um propósito para as nossas vidas, Ele vai cumprir. Nós precisamos fazer o que Abraão fez. No início do versículo 18 ele vai dizer: contra toda esperança, em esperança creu. Diante de uma situação que não tinha esperança, diante de uma situação que não tinha visão, que você não podia ver com os seus olhos, ele viu através da fé. Por isso que Abraão ele é chamado pai da fé. Não só pela fé de ter saído da terra e ter obedecido ao Senhor imediatamente, de ter feito tudo que o Senhor mandou e saído com a sua família e ido para uma terra que ele não conhecia. Mas durante todo o processo ele viu o manifestar de Deus, o manifestar diante das coisas improváveis, o manifestar diante de esperanças que não existiam. Então, diante de uma situação sem esperança, em esperança ele creu. Então, nós precisamos crer nessa esperança. E ele vai terminar dizendo, lá no versículo 20, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Então, nesse momento de situações difíceis, nesse momento em que você não está vendo, mas que você está crendo, não duvide em nenhum momento. Você tem que continuar acreditando. Por quê? Porque Deus ele renova. Ele vai renovar e vai te fortalecer em sua fé, como foi feito com Abraão. Então, às vezes a gente pede para Deus nos fortalecer, mas a gente quer dar o nosso jeitinho. Então você pede para Deus fazer, cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu, mas você está sempre dando o seu jeitinho, tentando fazer as coisas do seu jeito. E nós sabemos que não é dessa forma. Nós devemos crer no Senhor de que Ele vai prover todas as coisas. No verso 21, estando plenamente convencido que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, se nós cremos que Deus ele é poderoso para fazer tudo infinitamente além daquilo que nós cremos, que nós pensamos, que nós esperamos, o que nos leva a pensar que nós, humanos falhos, cheios de pecados, podemos fazer melhor do que Deus? Aquele que é poderoso acima de tudo e acima de todos. Devemos apenas esperar que Ele cumpra na nossa vida. Para que as coisas sejam cumpridas na nossa vida, nós precisamos não duvidar. Assim como Abraão fez. No versículo 20, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo. Não duvide, vai vir pessoas falar, situações vão dizer para você, não vai por aí. Aí você muitas vezes vai hesitar, mas a palavra do Senhor diz isso, faça isso. Então faça como diz conforme a palavra de Deus. Não dê ouvido a pessoas, não dê ouvido a circunstâncias, a não ser que Deus esteja te dizendo, esteja te dando discernimento de que é Ele que está falando através de pessoas. Então nós devemos o tempo inteiro estar buscando ao Senhor para ter clareza de pensamento, clareza de entendimento diante daquilo que Deus está falando para as nossas vidas. Para que em nenhum momento nós venhamos duvidar, nós venhamos desviar do propósito e das promessas que Deus tem para a nossa vida. Que Deus possa estar te abençoando neste dia, que Deus abençoe nesse momento com esta palavra. Se você estava precisando, se você estava esperando essa mensagem do Senhor, permaneça firme, permaneça constante na palavra do Senhor. Firme e constante, assim como diz lá em 1 Coríntios 15:58.
Deus te abençoe. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Deus, obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Obrigada, Deus, porque diante de situações sem esperança, nós devemos permanecer firmes, nós devemos continuar esperando e crendo no Senhor, sabendo que o Senhor mesmo nos fortalecerá diante da nossa fé, sabendo que o próprio Senhor vai entrar com providência diante de tudo e vai nos dar a força que nós precisamos. Que não venhamos, a Deus, dar ouvido àquilo que não vem do Senhor, mas sim buscando na palavra do Senhor e através da oração o que precisamos para discernir no dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.